vez, sejam muito bem-vindos. O meu nome é Inês Almeida e sou gestora de comunicação aqui da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa e estou aqui como anfitriã deste webinar. Dou também as boas-vindas aos nossos oradores da DHL, que é o Pedro Miguel Gonçalves, o Jorge Cristina, Luís Rodrigues e Alberto Lançós. E gostaria de vos informar que este webinar está a ser gravado e que a gravação será partilhada no canal do YouTube da CCIP. E informo também que o chat está aberto a todos os que quiserem fazer perguntas que vão ser respondidas no final pelos nossos oradores. Queria só deixar um pequeno alerta muito importante e diferente do webinar de hoje, que hoje há uma pequena surpresa, um pequeno mimo para os nossos participantes. No final da sessão, a CCIP vai enviar um e-mail com a gravação deste webinar a todas as pessoas que deram consentimento para tal e vão receber um promo code para a DHL Express de 20% de desconto até ao final do ano. Quem não se lembra se deu consentimento para receber comunicação por parte da CCIP, pode sempre enviar um e-mail para o marketing@ccip.pt, tanto a pedir a gravação deste webinar, como o promo code, uma vez que são participantes do webinar e podem receber. Passo então a palavra ao Pedro e desejo-vos a todos uma boa sessão. Até já. Obrigado, Inês. Bem-vindos ao nosso webinar dedicado à Peak Season. Esta altura que é de um período muito intenso do ponto de vista de e-commerce, também para a logística, e hoje vamos explorar como é que a digitalização e também as boas práticas operacionais podem transformar desafios em oportunidades. Para isso, e para começarmos, nada melhor do que um vídeo sobre o planeamento atempado da Peak Season. If the busy season feels far off, trust me, it's closer than it looks. And the businesses that get through it smoothly, they don't wait. They prep early, they plan ahead. Cheers! And if you don't prepare, you'll be playing catch up for months. This isn't about doing everything at once. It's about getting ahead of the crunch before it crunches you. Good preparation keeps things flowing. It doesn't have to feel overwhelming. When you plan ahead, everything just clicks into place. So what does it take, I hear you ask? Well, having the right logistics partner certainly helps, but it also takes action from you. So go here for the key peak season dates and get reading. What can I say? Start early, stay smooth. De facto, a Peak Season traz um aumento significativo daquilo que são as encomendas e, portanto, a mensagem aqui é que é importante prepararmos com a devida antecedência. Para dar aqui algum enquadramento, vamos primeiro olhar para aqueles que são os números do e-commerce. Cada vez mais o e-commerce é uma solução que é procurada por cada vez mais pessoas para a compra dos seus produtos e dos bens que necessitam, seja ele por uma questão de conveniência, por opção de escolha ou até por questões de preço. A título de exemplo, o volume de vendas B2C na Europa atingiu praticamente 1 bilhão de euros em 2024, com um crescimento de 8% em relação a 2023. É importante assinalar que na Europa mais de 70% dos europeus fazem compras online. Alguns dos países acabam por destacar desse ponto de vista, nomeadamente os Países Baixos, a Noruega, mas de facto é uma tendência, e mais do que uma tendência é uma certeza e um fenómeno em clara aceleração. Em relação a Portugal, o que conseguimos ver é que em 2024 o volume de negócio oscilou entre os 2,1 e os 3,5 mil milhões de euros por ano, o que é obviamente bastante significativo, e é o país da Europa que apresenta maior crescimento de vendas online nas PMEs, 39% comparativamente com o ano 2021, o que no fundo quer dizer que cada vez mais as pequenas e médias empresas estão a seguir aquilo que são as tendências de digitalização, das quais também o Jorge irá falar, com certeza, e a capacidade de exportação. Portanto, é mais do que um fenómeno, uma certeza também naquelas que são as pequenas e médias empresas em Portugal. Além disso, e olhando aqui para a Peak Season na Europa, nos últimos 4 anos, o crescimento médio naquele que é o último trimestre do ano foi praticamente 20%.
ao passo que, quando olhamos para os outros 3 trimestres, tiveram um crescimento médio ponderado entre os 6% e os 8%. Se quisermos ver de uma forma diferente, mais visual, mais gráfica, conseguimos perceber que existe uma proporção de 3:1, portanto 3 vezes mais, no último trimestre do que no primeiro trimestre. E isso só quer dizer que, de facto, a peak season é extremamente relevante para o negócio e também para os consumidores. Vamos ver agora algumas das tendências que têm vindo a se acentuar na época de pico das vendas online, isto referente a 2025. Os consumidores cada vez mais, enfim, fazem as suas compras de Natal cada vez mais cedo, ou seja, este slide é relativo ao Natal, peço desculpa. Cada vez mais, então, as compras são feitas com maior antecedência, o que quer dizer que 20% dos compradores começam logo a comprar os seus presentes em julho. Destes, passam aproximadamente 3 horas em apps de compras e por isso é muito importante que toda a interface seja o mais user-friendly para que a utilização mobile seja cada vez mais uma certeza e que toda a jornada de compra do consumidor seja feita de uma forma suave e tranquila. Por outro lado, o modelo Buy Now, Pay Later tem vindo cada vez mais a ser uma tendência, com crescimentos de 42%, quando olhamos para um período de 10 anos, e tem impactos muito significativos naquilo que são as compras online. Portanto, em resumo, de facto, o Natal, do ponto de vista do consumidor, é cada vez mais planeado, cada vez mais uma tendência para a utilização daquilo que é o mobile e, obviamente, um momento muito forte do ponto de vista do consumo. A Black Friday é aqui um dos outros momentos bastante importantes. Aqui há alguns números referentes à Black Friday. Mais de 2/3 dos consumidores têm como principal motivo de compra os descontos ou as poupanças. Podemos ver ali, mais de 71% neste caso, sendo que a geração Z e os millennials são especialmente ativos neste período. Portanto, são duas das gerações que mais aproveitam os descontos e as poupanças para gastar neste período. Em relação à Black Friday, a possibilidade de comprar com o desconto é de facto aqui o principal motivo para a compra durante esta altura. Surge aquele que é o fenómeno de Fear of Missing Out, o FOMO, ou seja, 47% dos utilizadores sentem pressão para comprar neste período produtos que sem desconto seriam muito dispendiosos. No que diz respeito à categoria de produtos, equipamentos eletrónicos, vestuário, mas também vinhos, bebidas premium, mobiliário, são aqueles que experienciam um maior aumento de procura durante a peak season. Podemos ver que a peak season é marcada por um conjunto de 7 datas ao longo de cerca de 2 meses, começando a 31 de outubro e terminando a 20 de dezembro. Ou seja, aqui já próximo do Natal. E, por exemplo, o Singles Day é o maior evento de vendas online do mundo. Ele foi altamente popularizado pelo gigante do e-commerce Alibaba em 2009. E hoje em dia algumas marcas vendem em poucos minutos, ou em minutos, o equivalente a um mês de faturação. E, portanto, é um período muito intenso de compras. Por último, queria só passar-vos aqui um vídeo com recomendações finais para uma peak season mais tranquila e, portanto, irei passar aqui o vídeo final. Want a busy season that doesn't wreck your sleep schedule? Here's your 3-part prep checklist, quick and simple. Stock check! What are your top sellers? Do you have enough stock to last you through December? Number 2, shipping dates. Lock down your cutoffs and display them clearly on your website. Number 3, test your customer journey. Go through checkout, track a dummy order. Any hiccups? Fix them now. The best seasons aren't just about being busy, they're about smoothness. Stay ready, stay smooth. Muito bem, passo então agora a palavra ao Alberto Lançós, cumprimentando também o Jorge e o Luís, obviamente, para prosseguirmos com o webinar.
Obrigado, Pedro. Bom dia a todos. Antes de mais, quero agradecer à Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa ter aceitado o convite da DHL Express para, em parceria, realizarmos este webinar. Quero também agradecer aos oradores aqui presentes, ao Pedro por esta apresentação, ao Jorge Cristina também, diretor de IT da DHL Express em Portugal, e ao Luís Rodrigues, manager das operações também da DHL Express aqui no Porto. Pedro, são realmente insights muito interessantes os que partilhaste agora connosco, que acabaste de partilhar, e que nos poderão ajudar a uma melhor preparação para esta época alta das vendas online. E que podemos ver agora na tua apresentação que é cada vez mais alargada, isto é, a oportunidade é cada vez maior e também ajuda a que seja um pico mais achatado e que traga, bem preparado, poderá aqui trazer menos impacto nas vendas e nas operações das lojas online. Sem mais demora e passando também aqui a esta segunda parte que nos traz aqui, Jorge, começava por ti. Considerando os volumes exponenciais durante esta época de peak season, quais são as duas, três soluções digitais de logística internacional que consideras serem mais críticas para as lojas online conseguirem manter a competitividade e também a satisfação do cliente? Ora, bom dia a todos. Essa é uma boa pergunta, Alberto, porque realmente hoje em dia muita desta lógica passa toda pela parte digital. E de facto, o primeiro ponto crítico que realmente nós vemos cada vez mais os nossos clientes dependerem de, e que nós obviamente também dependemos, é do facto de termos uma solução integrada. E vocês perguntam integrada com o quê? Integrada com os vários marketplaces que conhecemos, como por exemplo a Amazon ou o Etsy, integrada com as lojas de comércio, de e-commerce, como por exemplo o Shopify, o e-commerce, integrada com os sistemas de faturação, porque tudo aquilo que sai do país tem que ser processado através de faturas certificadas e obviamente os sistemas de faturação têm que sê-los para poderem produzir esta integração, e temos vários casos, o PHC, Maloney, e finalmente para aqueles clientes que também dependem de sistemas de logística, alguns que têm third parties a trabalhar para eles, também tem que haver essa integração, obviamente, com os sistemas de logística, ou interna ou externa. Depois, estas soluções têm que ter funcionalidades críticas, ok? Estamos a falar de temos que ter regras próprias para a altura de pico, ou seja, se existir alguma condição que nós consideremos que seja aplicável por estarmos em altura de pico, essas aplicações têm que ser capazes de aplicá-la. Temos que ter a capacidade também de produzir tudo aquilo que é documentação e etiquetas para os nossos envios, e temos que ter a capacidade, obviamente, de suportar o incremento dos volumes. Temos que ter a opção de entregas flexíveis. Porquê? Porque os nossos clientes vão querer saber, os nossos clientes, ou os clientes dos nossos clientes vão querer saber quando é que vão receber os envios, em que condições vão receber, tem que ter capacidade de acompanhar de uma forma intuitiva e transparente e smooth, como aparecia na apresentação do Pedro. Temos que ter a importação automática de tudo aquilo que vem dos nossos sistemas de input, portanto, tudo aquilo que são os marketplaces, tudo aquilo que são as ferramentas de e-commerce, os sistemas de e-commerce, tem que ser paperless. E isto, o ano passado, nós verificámos isto com a implementação de sistemas de controle aduaneiro, como por exemplo o ICS2, que bloqueou muita da carga que ia para o Reino Unido, porque de facto não era paperless, e portanto, e nessa questão também, da questão de ser paperless, também a questão da parte aduaneira, também tem que ter a facilidade de calcular automaticamente impostos e taxas para os diferentes tipos de envios. E aqui nós temos três tipos de soluções, ok? A DHL tem uma muito particular, que é o DHL Express e-commerce, que é gratuito e é uma plataforma que integra com tudo aquilo que falámos antes e dá tracking em tempo real.
Temos uma plataforma mais específica e mais customizada, por exemplo, a integrar com a FNAC, ou quanto custa, com a Vorten, que é o MyDGL API, e com outros sistemas. E, finalmente, também para clientes que pretendem ter uma solução que seja multitransportadora, existem vários sistemas. Eu vou só referir 2 nomes, não temos qualquer afiliação com eles, são só 2 referências, que é, por exemplo, o Centro Logístico, que é uma ferramenta portuguesa, e a Nshift, que é uma ferramenta internacional, portanto, que fazem todo este tipo de gestão que eu falei. Esta é a primeira questão, ter uma solução integrada a tempo, a funcionar, testada, como vimos naquela apresentação. Não é no dia do peak season que nós vamos testar, é antes. Portanto, esta é a primeira questão. A segunda é termos depois um sistema fácil e flexível e proativo de entregas. Isto porquê? Porque nós verificamos que, por exemplo, no caso da DHL, temos uma ferramenta que se chama ODD e que reduz cerca de 70% das falhas na primeira entrega. Isto é fundamental. Portanto, ou seja, ter uma solução que nos depois agiliza a questão de entrega é o mais importante nestas alturas, ok? Porquê? Porque o cliente controla 100% da entrega. O expedidor pode definir determinados parâmetros, se quer que a gente entregue um service point, se quer que a gente recolha numa assinatura, etc. Mas grande parte da entrega é toda controlada pelo transportador. Finalmente, das nossas estatísticas, isto para dar um feedback aqui à plateia, é que nós temos a experiência de que isto aumenta fortemente a satisfação do cliente na questão das entregas em peak season, ou seja, clientes que têm esta ferramenta ficam muito mais satisfeitos do que aqueles clientes que ficam com um ponto de interrogação gigante na cabeça à espera da altura da entrega. Portanto, esta é a segunda parte, que é o sistema de gestão de entregas flexíveis. A terceira, e aqui eu vou se calhar sair um pouco fora do scope, porque não estamos a falar propriamente de uma ferramenta, Alberto, estamos a falar de ter um transportador, uma marca, uma brand, que realmente também vive nesta questão da digitalização. E a DHL, eu vou dar o exemplo da Apple, nós somos o entregador fiável da Apple a nível mundial. Porquê? Porque realmente temos depois do nosso lado toda uma preparação a nível de sistemas informáticos, com gestão de capacidade, com monitorização, com equipas técnicas. Por exemplo, aqui em Portugal temos equipas técnicas que fazem a implementação destes sistemas para todos os nossos clientes. Portanto, ou seja, a brand, a marca que depois está deste lado do transportador, obviamente também tem que estar preparado para isto tudo. E assim, no resumo, na nutshell, como dizem os ingleses, isto basicamente é aquilo que é importante que os nossos clientes estejam conscientes e que estejam preparados antecipadamente. Certo, Jorge. Muito obrigado, muito interessante. Quer dizer, passando pelas integrações dos sistemas para agilizarem os processos e evitarem os erros, as opções de entrega que tu referiste e reforçaste, com acompanhamento em que o próprio consumidor consiga Controlar. saber quando vai receber, quando, como e onde vai receber, não é? Com a tal ferramenta On Demand Delivery, que acaba por lhe criar uma boa Customer Experience. Com certeza ao longo de todo o ano, mas nestas alturas em que vêm os presentes que as Ainda é mais pessoas querem importante. oferecer, ainda mais relevante se torna. O paperless, não é? Que para quem não está por dentro, será todos os envios seguirem sem papel, tudo é comunicado no momento para todos os destinos, o que permite que no destino depois nos destinos já tenham toda a informação digitalizada e não haja perca de documentação. E como tu dizias, eu acho que isso é um dos pontos em quase tudo, de estar bem antes, não é? De estar bem antes. Obrigado, Jorge. Passando agora para outro tema, Luís, e que é um tema que está para lá da compra em si, que está e que é muitas vezes transparente para o consumidor, que é também a operação logística, aqui já mais com as mãos na massa. Sabemos que uma operação logística eficiente e bem planeada evita precalços e atrasos na hora dos consumidores receberem as suas compras, não é? Potenciando a tal experiência de consumidor que o Jorge falava ainda agora, quando faz as suas compras online, nomeadamente nestas épocas em que tem muita urgência de receber. Tendo esta ideia por base, Luís, pergunto-te como é que a preparação antecipada e a colaboração com os parceiros logísticos podem impactar positivamente a experiência do consumidor, nomeadamente nestas épocas de pico que se tornam mais exigentes. Bom dia, Alberto. Bom dia a todos. Ora bem, já referiste, e o Jorge também já falou nisso.
Acima de tudo, um bom planeamento. O planeamento é essencial. Assim como as lojas devem analisar o histórico das vendas e prever os picos de procura que vão ter nesta altura, devem aumentar o estoque de produtos mais vendidos, e no que diz respeito à interação com o seu operador logístico, o transportador, um, devem comunicar antecipadamente as previsões de volume que vão ter nessa altura do ano e de preferência que o transportador seja a DHL Express. Um, Quer dizer, esta informação é muito importante e é isso que garante que vamos implementar a capacidade adicional adequada para responder às necessidades das empresas e evitar atrasos. Eu vou dar um bocadinho a nossa perspectiva, quer dizer, nós na DHL habitualmente começamos a preparar esta peak season ainda na parte final do verão. Começamos a tentar obter informações e previsões detalhadas de volume, baseadas em histórico e também em projeções de envios, que em conjunto com a nossa área comercial solicitamos, em especial alguns clientes-chave, aqueles clientes mais focados no e-commerce, e é esse o âmbito deste webinar também. E depois, com base nessas previsões, e com o devido tempo, asseguramos o reforço temporário das equipas operacionais e planeamos turnos de trabalho adicionais se necessário. É necessário que este processo de comunicação seja um processo contínuo entre os clientes e os parceiros logísticos durante a peak season. Por exemplo, no nosso caso, é isso que permite otimizar rotas e ajustar a capacidade e também os tempos de recolha. Eu vou dar aqui um exemplo. Nós, nesta altura do ano, em algumas situações, acabamos por implementar temporariamente e em acordo com os nossos clientes, mais do que uma vaga de recolha no mesmo dia ou até recolhas em dias excepcionais. Por exemplo, recolhas ao sábado, num cliente que habitualmente não tinha recolha ao sábado, até porque, por exemplo, a peak season na Black Friday é precisamente numa sexta-feira e, portanto, digamos, temos aí logo à partida um pico de envios. Depois também implementamos por vezes recolhas ao início do dia ou ao início da tarde, em vez de ser no horário habitual ao final da tarde, de modo a aliviar a pressão em termos de disponibilidade de envios, tanto nas instalações do cliente como para facilitar o seu processamento nos nossos centros operacionais. Por vezes os clientes têm instalações, este tipo de clientes têm instalações que estão dimensionadas para determinado volume de envios e nesta altura de repente são surpreendidos e é isso que se espera com volumes de vendas superiores ao habitual e de repente parece que não há espaço nos armazéns para ter todos os envios estão preparados. Depois da nossa parte também temos uma estrutura que assegura equilíbrio contínuo entre foco na excelência da qualidade de serviço prestado ao cliente e na produtividade. Temos diversos KPIs e equipas que fazem a monitorização dos mesmos, acompanham a performance e o feedback dos clientes e quando se identificam desvios reagimos logo. Ajustamos rotas, reforçamos recursos, realocamos capacidade, sempre de modo a garantir que a nossa eficiência operacional não vai comprometer a experiência do cliente. Que é muito importante, quer dizer, nesta altura, muitas vezes é a primeira vez que um cliente faz uma compra naquele site ou naquela loja. Portanto, é importante não defraudarmos. O que é que temos aprendido nas últimas peak seasons? Quer dizer, algumas coisas temos percebido que são muito importantes. O Jorge também acabou já por abordar algumas delas. Uma delas tem a ver com antecipação e comunicação. São dois fatores-chave para conseguir ultrapassar com sucesso este período e quanto mais envolvermos os clientes, parceiros e as equipas internas, mais previsível e controlado se torna este pico. Eu costumo dizer que o nosso objetivo nesta altura do ano é transformar este pico de envios numa espécie de tempestade tranquila. Portanto, sabemos que vai haver tempestade, mas estamos preparados para ela e vamos ultrapassá-la com calma e com sucesso também. Outra lição, isso o Jorge já referiu e falou aí também em sistemas, integração de sistemas, inclusive relacionados com a parte aduaneira, a importância da digitalização, a automatização de processos, digamos, automatização de processos e ter visibilidade end-to-end dos mesmos faz toda a diferença para termos sucesso.
Claro que nesta altura temos que estar preparados para ser flexíveis e, de preferência, ter elaborado planos de contingência, ter identificado os recursos que conseguimos mover ou alocar com facilidade e instalar capacidade adicional para assegurar que respondemos a variações inesperadas, porque por muito que se planeie e estima e se preveja, é uma época em que acontece muitas vezes o imprevisto. Portanto, temos mesmo que ter planos de contingência para conseguir responder a isso. Obrigado, Luís. Pronto, realmente aqui também o reforço do planeamento, essa parceria ou essa previsão que se pode dar aos parceiros para também eles poderem planear e precaver essas mesmas necessidades também da parte deles, neste caso parceiros logísticos, e essa flexibilidade para dar resposta a essas mesmas necessidades do momento e que por vezes surgem e até algumas poderão ser até não esperadas e como tu dizes, não é, com a experiência também já ir prevendo incidentes que possam existir, sendo que vai havendo sempre coisas novas, mas esses planos de contingência ajudam com certeza a minimizar todo o impacto das surpresas. Obrigado, Luís. Jorge, passando novamente a ti, há aqui algum receio ainda, parece-nos, de que muitas empresas ainda vão hesitando em digitalizar completamente as operações logísticas. Baseando-te na tua vasta experiência, né, de IT, mas também na logística e nestas peak seasons que já levas às costas, qual é o ROI real da digitalização durante a peak season e que quick wins recomendas para quem está a iniciar esta transformação, esta digitalização? Não sei se é muito complexa esta pergunta. Não, Alberto, e de facto é uma ótima pergunta e para dizer é bastante honesta, porque na realidade, e nós sabemos que a verdade cá em Portugal é que muitas empresas ainda hesitam em digitalizar as suas operações logísticas e isso é perfeitamente compreensível. Porquê? Porque há o receio do investimento, há o receio da complexidade técnica e há o receio também da mudança de processos em plena peak season, ou seja, nós de repente triplicamos a nossa capacidade, o que é que vai acontecer, como é que vamos funcionar, ok, isto é uma dor de cabeça, como é que vamos fazer? Temos claramente aqui um desafio e, portanto, muitas das empresas tentam evitar passar por cima deste obstáculo. No entanto, aquilo que nós observamos na DHL Express, e eu já estou há 33 anos na DHL, portanto já tenho uma experiência muito, muito, muito grande com os nossos clientes, é que a digitalização deixou de ser um luxo. Enquanto antigamente era um luxo, agora passou a ser realmente um fator essencial e um multiplicador de eficiência. Ou seja, nós conseguimos produzir muito mais se tivermos, de facto, todos os processos digitalizados, ok? E, obviamente, isso traduz depois na satisfação do nosso cliente final. E a pergunta sobre qual é o retorno do investimento que nós temos, assim, olhando, e eu vou dar valores médios, porque obviamente nós não temos aqui nenhum processo científico para determinar os custos, mas nós sabemos que a média, um projeto de integração custa na ordem, e vamos falar assim, valores médios, cerca de 10 mil euros de investimento que é necessário, ok? Se nós compararmos com os clientes, ou se nós pegarmos nestes valores e olharmos para clientes que, por exemplo, o ano passado tinham entre 50 a 200 encomendas por dia, isto pode significar que estamos a falar de um retorno de investimento de cerca de 300% logo na primeira peak season, ok? Porquê? Porque aquilo que vão ganhar vai permitir recuperar este investimento todo, ok? O segundo tranche de clientes que nós vemos são aqueles de alto volume, clientes com mais de 200 envios por dia, então esses claramente têm um retorno de aproximadamente 500% deste investimento. Portanto, e estamos a falar de resultados reais, ok? Portanto, isto é aquilo que nós vemos dos clientes que nos dizem que realmente recuperam. E isto também não é só a questão do quanto é que se retorna em termos de dinheiro, é também a questão de quanto é que se retorna nas outras coisas, na satisfação do cliente, na questão da qualidade, etc. E isso
a automação, só para terem uma ideia, um envio produzido de forma automática é capaz de ser produzido cerca de 60% a 70% mais depressa do que vai pelos processos manuais. E depois temos outro fator, que é a questão da inteligência artificial, que hoje em dia está a entrar a fundo em várias áreas. Não só permite que, por exemplo, as soluções informáticas se desenvolvam com menos custos. Porquê? Porque a IA permite, de facto, reduzir bastante os custos de desenvolvimento e, portanto, nós podemos ter a digitalização a um mais baixo custo, mas, por outro lado, também podemos ter essa IA na mesma a trabalhar para nós, para nos ajudar a fazer as estimativas de entregas, estimativas de atrasos, estimativas de reroutamento de envios, que nos vai acrescentar mais qualidade de serviço e que nos vai permitir dar aquilo que o Luís também falava, que é a nossa capacidade de gerir aquela tempestade, ok? Portanto, a IA aparece-nos também aqui. E, como há pouco falei também, a questão do cliente utilizar os nossos sistemas de entregas flexíveis, o tal ODD, isso obviamente significa que todo este processo da digitalização depois acaba por ter impactos colaterais em várias áreas, nomeadamente digitalizando, implementando o ODD logo na origem, em que a gente especifica, por exemplo, que o cliente possa escolher um service point, e temos vários clientes que têm essas integrações, em que o cliente, quando está a fazer o envio, escolhe logo, por exemplo, um service point no destino para ir recolher, e estamos a falar de envios internacionais, não estamos a falar de envios domésticos, que também é possível, mas estamos a falar a nível internacional. Portanto, tudo isso é logo feito na integração. Okay? Portanto, isso permite realmente depois ter muito mais satisfação do cliente, muito menos falhas, e isso obviamente traduz-se diretamente em mais vendas. Okay? Isto na perspectiva do retorno do investimento. Quick wins para os clientes, ok, o cliente não tinha nada, decidiu digitalizar, o que é que ele tem? Ok, pronto, a primeira coisa é que realmente tem muito menos passos manuais, é óbvio, fazer um envio, como eu há pouco referi, são 60% menos trabalho, é muito mais fácil, o cliente não tem que andar lá nos sistemas, no seu MyDHL+, ou no outro sistema qualquer, a fazer os envios à mão, está tudo muito mais facilitado, muito mais linear, muito mais smooth, como falávamos na apresentação, e portanto aí é o primeiro quick win. O segundo é, nós conseguimos entrar, a DHL está em 220 países, ou seja, nós de repente conseguimos sair para um país ou para 220. Portanto, esta facilidade de integração e do cross-border é também um dos principais quick wins. A questão do quick win também das entregas flexíveis, e volto a referir, as entregas flexíveis é realmente algo que aumenta a satisfação e a taxa de recompra, portanto este é um quick win também imediato. A redução de custos, porque se temos retorno de investimento é porque reduzimos custos em algum lado, não só também temos mais receita, mas também reduzimos custos, inclusive permite-nos aos nossos clientes, e nós sabemos que isto é algo que é real, permite aos clientes terem uma vantagem de reduzir tarifas, por exemplo, falávamos há pouco na questão do planeamento, ou seja, se calhar os clientes podem perfeitamente negociar melhores tarifas e reduzir inclusive o overhead operacional, porque conseguem ter melhores condições e gerir melhor o processo. Portanto, é outro quick win. E, finalmente, aquilo que eu acho que para os clientes é também super importante é que livram-se de gerir este problema de integração de tudo isto estar feito de forma automática, passa a ser uma questão que o software ou os parceiros que estão interligados através da digitalização têm que resolver, e o cliente pode se focar no seu core business, que é produto, marketing e vendas, ponto final, ok? Portanto, e resumindo, só para ficarmos aqui com uma perspectiva clara sobre esta situação, para nós, e porque digitalização não é substituir pessoas, nem sequer é gastar dinheiro a rios sem pensar onde é que vamos gastar. Para nós, digitalização, e isso vê-se muito nesta questão da peak season, é realmente dar superpoderes às pessoas e dar superpoderes aos negócios dos nossos clientes. Nós queremos que os nossos clientes venham ter connosco e digam, epá, com a DHL, com as soluções que vocês têm, a minha loja com 2, 3 pessoas consegue competir com gigantes com 300 ou 400 pessoas. É isso que realmente nós queremos que estas soluções tragam, e o retorno do investimento que vem virá a partir realmente desta expressão que nós queremos que os nossos clientes verifiquem ao implementar estas soluções, além dos próprios quick wins, que obviamente são extremamente importantes também para os nossos clientes. E isto penso que resume um pouco as questões que tu levantaste, Alberto. Sim, Jorge, muito obrigado, muito interessante, desde a parte do retorno em números, não é, quantificado da digitalização, essa aproximação que tu falas também de uma empresa mais pequena com menos recursos conseguir aproximar-se ou ter ferramentas semelhantes
às empresas maiores, a experiência do consumidor, não é? Com o foco na recompra, tu dizias, da fidelização, a inteligência artificial também a reduzir custos, mas também a tornar os processos mais eficientes, não é? Por isso a reduzir e a ter retorno em dois lados, e todas essas vantagens que foste referindo, entre as quais o próprio cliente, principalmente até empresas mais pequenas, PMEs, poderem se focar no que é o core business do seu negócio, e com isso também poderem aumentar as suas vendas e a sua rentabilidade. Obrigado, Jorge. Luís, também para finalizar aqui esta nossa conversa, e ainda no seguimento do que falavas há pouco, com base na tua experiência, em algumas dicas também foste dando, e também destes anos que já tens de peak season, que já são muitos, tens algumas práticas que possas sugerir, ou mais algumas práticas, que podem ajudar a reduzir os atrasos nas expedições dos clientes, no fundo, no envio dos produtos que os consumidores compraram e vão querer receber, por exemplo, antes de Natal ou atempadamente para o que necessitam. Alberto, sim, posso começar e já agora não tenho tanta experiência como o Jorge, mas para Não lá são caminho, 33 anos já ainda. não consigo apanhar, mas para lá caminho. Mas pronto, vou dar alguns exemplos, coisas, digamos, práticas que às vezes parecem básicas, mas não são tão básicas como isso, são de facto importantes para que, digamos, os envios, somente depois de recolhidos pelo transportador, não sofram atrasos. Eu gostava de começar por referir o seguinte, quer dizer, se por acaso falamos há pouco na importância do planeamento para assegurar que tudo corre pelo melhor, mas pronto, tendo noção que nem sempre depois da parte das lojas ou dos clientes tudo corre a 100% ou conforme planeado, se houverem alturas em que, digamos, as lojas começam a ter algum backlog em termos dos tempos habituais de preparação e expedição de envios, é muito importante também comuniquem isso, precisamente isso com os seus clientes nos respectivos websites, de modo a ajustar as expectativas dos clientes, terem noção que, digamos, houve um atraso, mas que está controlado e a expectativa de resolução é comunicada aos clientes. Depois, coisas mais práticas, um bocadinho do nosso lado e da perspectiva das entregas e do processamento dos envios. O Jorge já referiu, também já reforçaste, a questão dos clientes terem opções de entrega flexíveis. No caso da DHL, a ferramenta que temos é o On Demand Delivery, depois permite aos clientes receber notificações proativas e efetuar o tracking dos seus envios em tempo real. Estas ferramentas são muito importantes, porque nesta altura a transparência é essencial e permitem que os clientes sejam informados dos prazos, assim como tenham conhecimento de possíveis atrasos, e isso permite reforçar a confiança dos clientes. Para que estas ferramentas funcionem bem, estas opções de entrega flexíveis, é muito importante termos moradas corretas, completas, e, acima de tudo, os contactos dos clientes estejam disponíveis, seja o e-mail, seja o telemóvel, nos documentos de transporte que geram. Que é isso que vai permitir aumentar as probabilidades de entrega com sucesso na primeira tentativa, conforme já referiu o Jorge há pouco, mencionando inclusive as percentagens. Isto também permite ao cliente gerir a própria entrega da forma que lhe for mais conveniente. Por vezes tinha solicitado o envio para a morada de casa, depois entretanto não está em casa, prefere receber na morada de trabalho, ou até prefere que o envio seja encaminhado para um service point da DHL e, portanto, ele próprio decide como e quando pretende receber o envio. Outro ponto muito importante também é a utilização de embalagens adequadas e resistentes. Isto, claro, com o objetivo de minimizar as probabilidades de termos danos e perdas de conteúdo durante o manuseamento e transporte.
Ninguém gosta de receber uma encomenda danificada ou com falta de conteúdo. Mas para além disso, a ocorrência deste tipo de situações, de danos ou má embalagem, depois pode levar a que estes envios tenham que ser submetidos a tratamento excepcional nos nossos centros operacionais, como o reembalamento ou elaboração de relatório de danos, e isso vai com certeza provocar atrasos no seu processamento. Ter também os volumes corretamente identificados e assegurar que se fazem acompanhar toda a documentação necessária. Neste caso, a documentação, conforme já referiu o Jorge, preferencialmente disponibilizada de forma digital, através das tais ferramentas, como o paperless. Mas também uma coisa que parece básica, de facto, é as etiquetas, estarem corretamente as etiquetas dos envios, com os respectivos códigos barras, estarem corretamente afixadas nos envios, de modo a que a gente tenha sempre os envios rastreáveis e seja possível verificar o progresso dos envios da nossa rede. Outra coisa que também é importante e por vezes entra numa espécie de quase de chapa 5 de parte dos clientes é termos descrições e informações de conteúdo claras e objetivas nos documentos de transporte. Isto é importante porque ajuda a esclarecer possíveis dúvidas mais rapidamente quando os envios são submetidos a rastreios de segurança ou até verificações por parte das autoridades aduaneiras. Eu vou dar aqui um exemplo, com certeza que há muitas lojas que vendem conteúdo, cujo conteúdo, envios, cujo conteúdo é material eletrónico, ou outro tipo de conteúdo que pode conter baterias, e, por exemplo, só para terem uma ideia, as baterias, quando contidas em equipamentos, podem ser transportadas na nossa rede, mas têm limites e têm regras impostas tanto pelas autoridades da aviação civil, como também pelos próprios transportadores. Só para terem uma ideia, por exemplo, telemóveis ou portáteis podem ser transportados sem qualquer problema até um limite de 2 por envio. A partir daí também poderão ser transportados, mas já obedecem a um conjunto de regras específicas e certificações até por parte do próprio expedidor. Depois, sempre que necessário também, nesta altura, eu já referi isso no início, se o cliente entender que necessário, agendar recolhas pontuais ou extraordinárias, e sempre que agendar esse tipo de recolhas, passar também informação o mais correta possível ao transportador, no que diz respeito à previsão de volumes a recolher, de forma a assegurar que nós enviamos viaturas com capacidade adequada para efetuar essas recolhas e também, digamos, ainda mais importante nesta altura, quer dizer, é ainda mais difícil, mas é ainda mais importante que os clientes sejam capazes de cumprir com os horários de recolha habituais. Nós conseguimos ter alguma flexibilidade, mas essa flexibilidade é algo limitada porque não dependemos só de nós, quer dizer, a DHL funciona em rede, é uma grande rede global e, portanto, todas as partes têm que cumprir, digamos, com a sua parte e com os respectivos horários, principalmente de saída dos aviões e dos caminhões, para que os envios depois no ponto seguinte façam ligação para os destinos finais. Não nos adianta recolher tudo muito tarde e depois não ter tempo de processar os envios e expedi-los no próprio dia. Portanto, de uma forma resumida, era isso. Se os envios estiverem corretamente preparados, à partida vão ser tratados de forma acelerada nos nossos centros operacionais e não haverá atrasos. Era essa a mensagem principal. Sim, certo. Obrigado, Luís. É realmente a digitalização, a conveniência dos consumidores que falavas também. As embalagens também para garantir que o consumidor recebe o seu produto nas melhores condições e que não fica aí desfeito pelo caminho. A documentação digital para não haver atrasos e agilizar os processos aduaneiros, também referiste, não é? Porque quando se vende globalmente, todas essas coisas são muito relevantes.
e também esses procedimentos específicos que falaste, né, que tendo em conta a natureza do produto, que se tem que ter também atenção a isso e no planeamento já programar toda a documentação que é necessário. Obrigado pela partilha destas boas práticas. E agora ia só ver aqui se temos perguntas no chat. Ora bem, temos aqui de Nayara Martins, excelentes insights, obrigado pelo webinar. Aqui uma questão. Neste momento, a inteligência artificial tem ajudado a DHL a personalizar o relacionamento com o cliente-chave? Há algum aspecto menos positivo na utilização da inteligência artificial para estes clientes? Jorge, não sei se vir mais para ti, porque tendo em conta que é mais da tua área, se tens assim alguma ideia sobre a inteligência artificial e a relação com a DHL e com os clientes também? Sim, é assim, vamos ser práticos, é assim, a IA, a inteligência artificial, hoje em dia já tem muita entrega. Mas como todos sabem, e vou tentar não me alongar muito. Temos tempo ainda, Jorge. Temos tempo, ok. Só para terem uma ideia, o retorno que nós temos, por exemplo, na questão do advento da internet, no crescimento dos produtos internos brutos dos países, é muito diferente. Ou seja, isto só para dar o exemplo da internet com o impacto no crescimento do produto interno bruto. Por exemplo, a internet nos Estados Unidos estima-se que tenha criado cerca de 20% de incremento no produto interno bruto pelo advento da internet. A IA está no mesmo estado, ou seja, está a arrancar. E nós, neste momento, sentimos que ainda o impacto no produto interno bruto ainda é muito residual. Portanto, ainda não temos, de facto, razão para dizer que, de facto, temos aqui uma nova revolução. Mas é expectável, e todos os especialistas, se calhar aqueles mais de edge, são mais pessimistas, dizem que se calhar vai levar até uma década para realmente nós vermos isto tudo a funcionar na prática. E a DHL, obviamente, não podia deixar de ser uma das empresas que também está a aplicar isto para tentar melhorar o seu relacionamento com os clientes, e já o faz diariamente. Assim, todos os nossos voos que são utilizados para levar carga entre os nossos centros operacionais e os hubs, que depois a carga é trocada para seguir para os destinos finais, todos esses voos são geridos hoje em dia com ferramentas de machine learning. E machine learning é inteligência artificial. Portanto, nós já utilizamos muita tecnologia de inteligência artificial, se calhar não estamos a falar da inteligência artificial que a gente vê no YouTube, aquelas aplicações revolucionárias das imagens. Estamos a falar de inteligência artificial mais tradicional, como por exemplo o machine learning, já utilizamos muito. Mas obviamente nós temos, inclusive agora saiu o ato de inteligência artificial a nível europeu, que é algo que vem regular como é que a inteligência artificial tem que ser usada na União Europeia, e portanto são considerações que nós também temos que fazer sobre a utilização da IA com o nosso negócio e com os nossos clientes. O que nós podemos dizer é que de facto aplicamos sim no dia a dia, mas aplicamos com bastante cuidado. Porquê? Porque esta tecnologia ainda é uma tecnologia em desenvolvimento. Por exemplo, uma das áreas que utilizamos também é, por exemplo, na questão de tudo aquilo que se falou, na questão do paperless, que é toda a documentação que nos chega de forma digital. Por exemplo, agora com a implementação destes bloqueios nos Estados Unidos, toda a parte aduaneira, nós estamos a utilizar muito mais IA para conseguir ler a documentação toda que os clientes nos mandam de forma digital, para poder antecipar e para poder facilitar a vida aos nossos clientes na entrada nos Estados Unidos. Okay? Até porque houve muitos clientes que decidiram que, não pagamos as taxas no destino, passamos a pagá-las na origem, e tudo isso nós temos que dar essa informação muito mais antecipada aos nossos clientes. Okay? E aí estamos a usar, obviamente, IA para ler as faturas, para ler a documentação que segue com os nossos envios, os certificados, todo esse tipo de documentação que é fundamental, e portanto estamos a trabalhar com a IA nessas várias áreas. Portanto, não temos de facto neste momento dizer que há um aspecto menos positivo. Não há menos positivo. Nós sabemos que a IA não é para ser usada sem controle, é para ser usada com controle, e portanto neste momento
o que podemos dizer é que não temos aspectos menos positivos. Temos aspectos que ainda não deram os seus frutos, mas que nós, obviamente, esperamos, no máximo, dentro de uma década, estejam perfeitamente maduros a dar os seus frutos. Sim. Obrigado, Jorge. Acho que respondeste, pronto, que ficou respondida a questão. Temos aqui mais uma, penso que ainda temos aqui uns 6 ou 7 minutos, mais uma questão aqui de Abel Afonso. No caso da documentação, só um bocadinho, no caso da documentação acompanhante das encomendas, a DHL trata dos aduaneiros ou temos de solicitar outras empresas? A DHL é transitário, despachante? Pronto, esta penso que posso responder eu, não é? Para todas as empresas que enviam online, que vendem online e enviam os seus produtos para qualquer parte do mundo, a DHL disponibiliza um serviço integrado que é porta a porta, tratando também de toda a documentação na origem e, desde que possível, no destino também. Possível por parte dos países. E acho que ainda poderemos ter aqui mais uma pergunta. Penso que também será para ti, Luís, assim, de uma forma rápida, do Miguel. Como funciona na prática o vosso paperless end-to-end? Que etapas digitalizaram e com que documentos? Fazem integração com ERPs do cliente? Será mais para o Jorge. Luís, desculpa, eu queria dizer Jorge. Desculpa. Fazer duas coisas ao mesmo tempo, no meu caso, às vezes. Sim, é assim, vamos esclarecer o que é o paperless. Basicamente, o paperless é a possibilidade de digitalizar toda a documentação que antes ia em papel. Não é 100% cobertura mundial. Nós temos países onde as alfândegas continuam a exigir em papel. No entanto, nós mesmo para esses países pedimos a todos os clientes que nos mandem, além do papel, porque é obrigatório, que nos mandem também de forma digital, e a resposta é o que é que nós fazemos com essa documentação digital? Bem, no caso dos países, por exemplo, o Reino Unido, todo o processo de entrada de carga no Reino Unido, por exemplo, a questão agora do ICS2, que é a regulamentação em que nós temos que fazer o registro de toda a carga que sai da União Europeia para entrar no Reino Unido, se não fosse de forma digital, nós não conseguimos fazer isso atempadamente. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que aquilo que for só em papel vai ficar com prioridade número 2. Porquê? Porque aquilo que está digital entra à frente, claramente. Portanto, podemos ter atrasos na ordem das 72 horas para o Reino Unido quando estamos a enviar em papel. Isso é fundamental perceberem, porque hoje em dia é algo que, se não for digital, os atrasos são dias, é claro. E, portanto, tudo aquilo que for digital, todas as alfândegas, toda a parte aduaneira começa a trabalhar no momento em que o cliente nos envia isso. Por exemplo, se alguém nos Estados Unidos nos enviar algo para Portugal, no momento em que o cliente carrega no botão do send lá nos Estados Unidos, os nossos aduaneiros aqui em Portugal começam a tratar aquele processo. Ou seja, nós neste momento temos a documentação do cliente e começamos logo a analisar se aquilo pode ser importado, se carece de algum certificado. Porquê? Porque temos tudo aquilo que é preciso para analisar o processo de importação aqui em Portugal, ok? Portanto, a vantagem do digital é exatamente essa. É que nós, no momento em que o expedidor clica no botão do send, nós começamos a trabalhar tudo do nosso lado. E isso garante que tudo aqui, quando cá chegar, muitas das vezes já tem autorização de saída, ok? Portanto, esse é o processo, é a lógica destes processos digitais. Se podemos integrar com os ERPs, claro, nós com os ERPs, nós, por exemplo, temos a integração, por exemplo, com o PHC. O PHC, nós, inclusive, a DHL Portugal decidiu fazer um investimento com o PHC e criou mesmo uma ferramenta para fazer esta integração com o ERP. Outras ferramentas têm integração até já nativa. O SAP tem integração nativa, o Oracle também tem integração nativa. Há uma série de ferramentas que já têm integração nativa e cada vez há mais, porque esta questão da digitalização, como eu disse há pouco, antigamente era um luxo, agora é um must. Portanto, ou seja, o objetivo é que o cliente seja transparente. E voltando um pouco ao slide inicial do Pedro, é que isto seja tudo smooth. Porque, ou seja, os nossos colaboradores passam a ter superpoderes para fazer a expedição. Seja para 1 ou para 10 mil envios, é exatamente quase o mesmo trabalho que tenho. Ok? Sim. Obrigado, Jorge. Teríamos aqui mais perguntas. Neste momento não vamos
ter tempo para as responder, mas peço depois, caso tenham interesse em ver essas perguntas respondidas, enviem-nos um e-mail, entrem em contacto e nós responderemos. Da minha parte, resta-me em nome da DHL Express Portugal agradecer mais uma vez à Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa e também na pessoa da Inês Almeida, que aqui está hoje connosco, ao Pedro Gonçalves, ao Jorge Cristina, ao Luís Rodrigues, por todos estes insights que realmente acho que foram bastante poderosos. E agradecer também muito especial a todos os que nos estiveram a acompanhar desse lado do ecrã. E passo a palavra a ti, Inês. Obrigado. Obrigada, Alberto. Obrigada também a todos os nossos oradores que estiveram aqui hoje por parte da DHL Express. Foi um prazer. Acho que ensinaram bastante e partilharam aqui com os participantes interessados. As perguntas ficaram por responder, como o Alberto disse, podem sempre entrar em contacto com o nosso orador. Eu vou fazer esse envio a quem autorizou receber comunicação nossa. Caso não tenham autorizado, não se lembrem, podem sempre falar connosco através do marketing@ccip.pt. Eu tento dar vazão a todos os pedidos, às vezes não tão rápido, mas tento sempre responder e enviar todas as pessoas que nos contactam através desse e-mail. Chegamos então ao final do nosso webinar. Muito obrigado mais uma vez. Vamos partilhar tanto a gravação do YouTube como o promo code aqui que a DHL Express teve o prazer de atribuir aos nossos participantes. Vamos fazer chegar até vocês. Podem mais uma vez pedir, caso não recebam, através do e-mail do marketing@ccip.pt e convido-vos a acompanhar outros webinars e iniciativas da CCIP, tanto no nosso website, redes sociais ou subscrever na nossa newsletter. E terminamos assim o webinar de hoje. Muito obrigada a todos e bom dia. Bom dia. Obrigado. Obrigado. Obrigado, bom dia. Bom dia.